O texto está projetado, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo foi um especialista em sofrimento. Um dos episódios de angústia e ameaça de morte pelo qual Paulo passou é narrado em Atos, no capítulo 19. Paulo estava numa cidade chamada Éfeso, onde nessa cidade havia uma deusa, um templo da famosa deusa Diana. E lá ele pregou e ensinou por mais de 2 anos. E Paulo conseguiu que naquela cidade Deus fizesse, através da pregação de Paulo, muitos discípulos de Cristo. E o impacto da mensagem de Paulo foi tão grande que os cristãos passaram a ser chamados os do caminho. E o impacto do evangelho foi tão grande em Éfeso que afetou o comércio daquela cidade. Porque naquela cidade havia muitos ourives que praticavam a transformação do ouro em objetos da deusa Diana. E Paulo então, conforme ele ia ganhando e pregando a multidão, o comércio dos ourives começou a ficar ruim, porque as pessoas estavam deixando a idolatria, a prática idólatra, para seguir a Cristo. Então aqueles comerciantes se juntaram e incitaram a multidão contra Paulo. E eles quase foram linchados pela multidão. Mas Deus levantou naquela cidade um homem que era secretário da prefeitura e não permitiu que isso acontecesse. Então, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, ele relembra essa situação e ele escreve: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Na minha experiência pastoral, eu coordenei um grupo de amor exigente. Não sei se você conhece, mas o grupo de amor exigente é um grupo de autoajuda. É um grupo que é muito parecido com o AA, Alcoólicos Anônimos, e o NA, Narcóticos Anônimos. O amor exigente trabalha especialmente com os pais, ou com o cônjuge, enfim, com a família dos dependentes químicos. E por alguns anos esse grupo ficou na igreja que eu pastoreava. E era muito interessante, porque a cada semana chegava uma família nova. E a família que chegava, você via nos olhos a aflição, especialmente das mães. Porque quem tem um parente que vive na dependência química, se torna participante da dependência dele. Nós chamamos isso de codependência. E o dependente químico cria um mundo de fantasia na sua cabeça e envolve a mãe, envolve o pai, de maneira que eles ficam loucos também nessa loucuragem do próprio dependente químico.
Então os que chegavam pela primeira vez no grupo, era perceptível a aflição. Mas nesse grupo, havia pessoas que estavam há alguns anos, havia pessoas que já estavam participando do grupo há alguns meses. Essas pessoas já tinham experiência de sair daquele estado de codependência, de aflição, já sabiam trabalhar melhor com o seu parente. E enquanto aquela roda compartilhava os seus testemunhos, que é esse o processo desses tipos de grupo, aquela pessoa que vinha pela primeira vez, ela percebia que ela não estava sozinha. Ela percebia que aquilo que ela estava vivendo naquele dia, o outro, já havia passado e já havia superado. Esse é o processo dos grupos de autoajuda. Então, passadas algumas semanas, aplicando os princípios, a cada semana a gente debatia um princípio, são 12 princípios do amor exigente. Essas mães se mostravam muito melhores emocionalmente, mais confiantes, mais esperançosas, mais calmas em relação à recuperação do seu ente querido. E por que isso acontecia? Porque nesse processo elas foram consoladas e encorajadas pelas outras mães. Estou falando mãe, mas tinha pai também, tinha irmão, irmã, que já haviam passado por esse processo e já tinham sido consolados e encorajados pelos outros, por outras pessoas. O texto que nós lemos está dizendo que é Ele, Deus, que nos conforta em toda tribulação. A palavra confortar aqui, no original que veio na Bíblia, que é a Bíblia escrita no grego, é uma palavrinha que vocês conhecem, parakaleo, de Paráclitos. O Paráclitos é o Espírito Santo, é o nosso auxiliador, o nosso consolador. E essa palavra, além de significar consolar, esse verbo, e auxiliar, significa também, vou dar um exemplo aqui para facilitar. Na antiga Inglaterra, quando eles capturavam um criminoso ou alguém suspeito, havia uma lei na Inglaterra que aqueles que obstinadamente não confessavam os seus crimes, eles eram colocados sobre o seu tórax, sobre o seu peito, pesadas cargas, pedras, por exemplo, iam sendo colocados no tórax, e eles eram prensados. A palavrinha ali, tribulação, tem esse sentido no original, prensar, achatar. Este é o sentido da palavra tribulação. Mas Deus nos consola, mas Deus nos auxilia, Deus nos ajuda em nossas tribulações. Quantas e quantas lutas nós enfrentamos. E quando nós vivemos numa comunidade como essa, nós também somos partícipes do sofrimento dos outros, como foi o testemunho aqui da Juliana. O que me sustentou foram os irmãos, foram as orações da igreja, Deus segurando firme nas mãos do casal naquele momento, e a igreja em oração, porque pesadas cargas nós recebemos na caminhada da nossa vida, dia a dia, ou semana, mês, ano a ano. E há pessoas que enfrentam também um sofrimento contínuo. Nós acompanhamos aqui pessoas que têm um sofrimento contínuo, dores no corpo contínuas. Chegam até às vezes perguntar: o que eu fiz
para merecer isso? Isso passa pela nossa cabeça, mas como cristãos, nós sabemos que, na verdade, toda dívida nossa já foi paga. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, mas será que eu fiz alguma coisa para estar passando o que eu estou passando? Eu digo: não. Se você está pagando algum pecado pelo teu sofrimento, então o pagamento que Cristo fez na cruz não valeu. Deus não vai cobrar uma dívida sua duas vezes, né? O fato é que o pecado, ele atingiu toda a humanidade. Por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Faz parte da nossa vida o envelhecimento, a degeneração, a fraqueza, a doença. Por isso Paulo diz que esse corpo que se corrompe, que se destrói, ele precisa se revestir da incorruptibilidade. Ou seja, ele precisa se revestir da imortalidade para entrar na eternidade. Então, nesta condição humana, nós somos confrontados com todo tipo de sofrimento, mas ao mesmo tempo confortados com todo tipo de consolo da parte de Deus. Vou dar um spoiler aqui, fazendo uma pequena propaganda do livro que eu vou publicar. Chama-se O Lado B do Sofrimento. Um dos capítulos, essa mensagem tem a ver com um dos capítulos que eu escrevi, chama-se exatamente Consolação. O sofrimento nos habilita a nos tornarmos consoladores, porque vencemos como a Juliana e o Anderson venceram, e hoje a Juliana e o Anderson podem vir à frente testemunhar e talvez abençoar a vida de alguém aqui nessa noite, assim como a Margarete, e de pessoas que ela conhece que estão à volta dela, assim como da Margarete também. Consolação. Talvez depois de Jesus Cristo, Paulo foi, no Novo Testamento, o mais experiente apóstolo na escola do sofrimento. Tudo que Paulo experimentou e sofreu, e não foi pouco, se a gente fosse falar aqui ia demorar, o habilitou para que ele fosse suficientemente preparado para consolar a fé dos primeiros cristãos, porque no início da igreja, a igreja estava sendo perseguida. Mas Paulo, um doutor em sofrimento, escrevia cartas, voltava nas igrejas, refazia o caminho no qual já havia passado, para consolar e encorajar os cristãos a prosseguirem na sua fé no Cristo ressurreto. E aí, foi falado hoje aqui pela manhã na escola dominical, ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem. Como pastor, eu frequentemente realizo ofícios fúnebres. E eu acompanho de perto pessoas que perdem seus entes queridos. Já acompanhei pessoas morrendo na hora da morte, lá no hospital, com a família ao lado. Em 2008, perdi o meu pai. Estava jogando futebol quando recebi a notícia. Morava lá no Rio Grande do Sul e viajei a noite toda. Cheguei em cima da hora aqui para o ofício. Recentemente, vocês acompanharam, perdi uma irmã 2 anos mais velha que eu, e também uma sobrinha, num período de 50 dias. A minha irmã com câncer, morrendo lentamente, sofrendo, a ponto de chegar um momento e ela dizer: olha, não orem mais pela minha cura, eu estou preparada. E a minha sobrinha experimentando um sonho de ser mãe,
Ela já havia perdido 2 crianças, uma que não nasceu, a outra que nasceu, e por um erro médico faleceu no parto. E aí na 3ª gravidez, nasceu a menina, a Letícia, que está crescendo, está linda. Então eu disse para mim mesmo e comentei, a noite pode durar, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E eu disse, agora é a manhã da Andréia, é tempo dela se alegrar. Naquela semana que ela deu à luz, foi para casa, rompeu úlceras no seu estômago, não saiu do hospital, ficou 10 dias na UTI e não resistiu. Quando nós acompanhamos de perto, ou sentimos na nossa própria pele, perder esta dor aguda de perder alguém muito próximo, nesses momentos, nós sentimos que Deus verdadeiramente é um Pai de misericórdia e um Deus de toda consolação. E certamente essa experiência recente que eu passei e outras que eu tenho passado me ajuda a entender o que uma pessoa está sentindo quando recebe ainda no hospital a notícia da morte do seu querido. Porque nós como cristãos, nós temos sempre a esperança. Nós temos sempre a esperança, enquanto a vida é esperança. E nós oramos, e nós oramos, e nós clamamos sempre crendo que Deus vai fazer um milagre. Nós cremos em milagres. Mas quando você percebe que a esperança falhou, graças dou pela esperança que falhou, aí vem aquela dor que nos arrebata. E queridos, ninguém é tão forte espiritualmente ou emocionalmente que não se abata, que não sinta, que não absorva esses momentos de tensão gerado por por um tratamento prolongado ou por uma morte repentina de quem tinha muito para viver ainda. Mas Deus é fiel. O mesmo Paulo, o campeão aqui das perseguições e do sofrimento, disse: não vos veio, lá em Coríntios, tentação ou provação ou perseguição que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Na vida do cristão, quanto mais sofrimento, mais graça de Deus. É um outro capítulo do meu livro. Graça. Quanto mais a dor, mais a graça de Deus se manifesta. Mais a glória de Deus se manifesta, mais a presença de Deus se manifesta, mais consolo de Deus. Quanto mais fraqueza, mais força. Este é o nosso Deus, amados. O Pai de toda consolação, que não nos abandona a própria sorte. Tem uma irmã chamada Emily, não é aqui do nosso país. Eu coloquei o testemunho dela no meu livro, e eu vou ler aqui para vocês. Se antes de setembro alguém me perguntasse quais eram meus motivos de gratidão, eu responderia que era grata por minha família, minha casa, meu emprego e por Deus. Uma cristã normal, vida normal, frequentando a igreja. E ainda pelo marido que me amava e cuidava de mim. Da noite para o dia, o meu marido me deixou. E aos nossos 4 filhos, me deixou e deixou os 4 filhos por outra mulher.
Meus filhos continuam lutando com o impacto causado pelo pai. Estão deprimidos, estão furiosos, estão confusos, estão frustrados. O mais velho começou a questionar a sua fé. A minha casa está à venda, não tenho a mínima ideia de onde vamos morar. Ainda assim, no meio do turbilhão, estou conhecendo a Deus num nível diferente. Vejo o Senhor trabalhar de um modo que eu só ouvia falar. E experimentar isso é simplesmente extraordinário. Somos consolados, somos auxiliados, somos ajudados por Deus para ajudar. O texto diz aí, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos temos sido contemplados por Deus. Tudo, queridos, que Deus tem feito por nós precisa ser compartilhado. Jesus disse aos seus discípulos, de graça recebestes, de graça dai. A nossa conversão, a nova vida recebida através de Cristo, o novo nascer, o novo nascimento, a nova natureza espiritual recebida de Deus na nossa conversão, o novo homem que nós nos tornamos, ele precisa ser compartilhado, porque pela nossa própria força nós não teríamos condições de nos converter. Quantas pessoas você já ouviu falar que disseram assim: olha, amanhã eu não vou beber mais, por exemplo, amanhã eu não vou adulterar mais, amanhã eu não vou fazer mais isso que está prejudicando a minha vida. A pessoa não consegue. Amanhã eu vou ser crente, amanhã eu vou ser cristão, amanhã eu vou para a igreja. Não, isso não existe. Nós não temos este poder, esta obra, este milagre, esta transformação da natureza pecadora pela nova natureza. É um milagre operado pelo Espírito Santo. É obra de Deus e precisa ser compartilhado. Um ex-religioso como Paulo, um ex-ignorante como Pedro, um ex-incrédulo como Tomé, um ex-endemoniado como o Gerazeno, são personagens da Bíblia, um ex-ladrão como Zaqueu, foi falado aqui pela manhã, um ex-viciado em sexo como Santo Agostinho, ou um ex-ateu como C.S. Lewis, um ex-perdido dentro da igreja como eu fui. E aí você pode colocar o adjetivo que melhor se encaixa na sua vida antes de Cristo. Transformados agora, alcançados agora pela graça de Deus. Por isso nós temos muito a compartilhar, temos muito. Quantas pessoas estão passando o que já passaram? Por exemplo, eu gosto muito de compartilhar e tenho compartilhado e tenho ganhado pessoas para Jesus com este compartilhar do sentido existencial e da busca existencial, porque eu passei por isso dentro da igreja, nunca saí da igreja, e eu buscava o sentido da vida, o sentido da existência. Eu tinha grandes questionamentos: o que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Qual o meu propósito? Foi nesta crise que Jesus soprou na minha mente, falou comigo e me resgatou. Então hoje, para mim é muito forte isso, e eu costumo compartilhar semanalmente sobre esse propósito maior da nossa vida. Falávamos isso inclusive na sexta-feira, lá no nosso PG. Milhões de pessoas estão sofrendo a ponto de acharem que a vida não faz absolutamente nenhum sentido.
E nesta hora, queridos, teóricos, não resolve muito não, ajuda muito pouco. Agora, quando alguém relata a sua própria experiência, de ter passado a mesma experiência, aí é diferente, porque consegue ajudar, consegue acender uma luz no fim do túnel, uma luz de esperança no coração da pessoa. Quero dizer aqui nesta noite que o mundo precisa de consoladores. Uma mãe solteira que enfrentou sozinha a gravidez, o nascimento e a educação de uma criança, que foi desprezada pela sua família, hoje ela sabe como consolar e confortar e encorajar uma mãe solteira. Ela se compadece, ela se disponibiliza para ajudar jovens grávidas, desprezadas por suas famílias. Um pai que sentiu a dor de acompanhar o filho na dependência química, ele tem disponibilidade, e ele deixa o conforto da sua casa numa noite fria do meio de semana, para estar numa roda, ajudando pessoas que estão enfrentando o mesmo problema que ele enfrentou. Quando nós olhamos para a vida do reverendo Martin Luther King, pastor norte-americano, que sentiu na pele a dor e o sofrimento da discriminação racial, ele pôde liderar um movimento grandioso lá nos Estados Unidos e no mundo todo, dos direitos civis. E nós não precisamos ir longe. Quero ter a liberdade aqui de citar um irmão que está aqui, está perto de mim, nosso irmão Arlindo. Seu Arlindo, tudo bem, hein? Olhe para ele, olhe para esse homem. Eu não sei se você conhece esse irmão, seu Arlindo Machado. Homem de dores, homem que sabe o que é sofrimento, homem que sabe o que é padecer. Olhar para o irmão Arlindo já me consola. Olhar para a vida do saudoso irmão Gamaliel já me consola, me consolava. Tanto o Arlindo quanto o Gamaliel não podem dimensionar o quanto o testemunho deles encorajou e consolou e reergueu pessoas. O livro do Gama, que existe, foi distribuído, chegou em centenas de mãos. Nós não temos como quantificar isso. Queridos, cada um de nós temos uma história a ser compartilhada. Eu me lembro que eu já sabia o testemunho do irmão Arlindo, e depois, quando estava no Rio Grande do Sul, saiu o testemunho dele no estandarte, no jornal da nossa igreja. E eu recortei, deve estar guardado em algum lugar nas minhas coisas até hoje. E fiquei até pensando, compartilhei com a Egli, ou compartilhei com um presbítero lá, que eu tinha vontade de levar o senhor Arlindo um dia lá para testemunhar. Existe quantas pessoas dentro do seu círculo de vida? Você já somou? Seus familiares somam quantas pessoas? Os seus vizinhos somam quantas pessoas? Lá no seu trabalho, quantas pessoas fazem parte do seu círculo de trabalho? E quantos fazem parte do seu contato fora também do trabalho? Tem pessoas que você se relaciona que talvez você nunca tenha visto pessoalmente, por telefone, por meios sociais, mídias sociais. Quantas pessoas você tem de contato na padaria, aquela que você vai todo dia ou toda semana, no mercado, na feira? Dessas centenas ou dessas milhares de pessoas, quantas estão sofrendo?
Quantas precisam de consolo? Queridos, quantas formas de consolar nós temos hoje? Uma boa visita, um bom café, uma boa conversa, uma mensagem, celular, um WhatsApp, um telefonema. Seu Arlindo é o nosso campeão aqui dos telefonemas. Um e-mail, um testemunho aqui na igreja, um testemunho lá na empresa, um presente, um livro, uma flor, um bolo que você faz e leva para alguém, um carinho, uma oração. O que nós podemos fazer? Rick Warren, no livro Uma Igreja com Propósitos, ele tem o costume de chegar na igreja mais cedo e passear pela igreja. A igreja dele é mega igreja, milhares de pessoas. E obviamente que ele não conhece todo mundo, mas ele vai cumprimentando, vai passando, vai falando um pouco com as pessoas. E ele recebeu uma carta. Os Estados Unidos, eles têm esse costume, ele não vem falar pessoalmente com vocês, eles mandam uma carta e põe no correio. É cultura. Dizendo que ele era membro da igreja e que recentemente um senhor já de idade havia perdido a sua esposa, estava muito triste. E ele escreveu a carta agradecendo ao pastor Rick, porque naquele domingo anterior, o pastor tinha passado no corredor da igreja e tinha colocado a mão nos ombros dele, e ele falou que aquele ato, daquelas mãos no seu ombro, produziu um consolo tão grande, que ele sentiu um toque de Deus naquele momento. Por isso Deus deixou tão abençoadas palavras no seu livro sagrado. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Eu quero ser um Paráclitos, eu quero ser um Consolador. Eu tenho sido diariamente grandemente consolado por Deus, especialmente naqueles momentos particulares que coloco dentro da minha agenda para ter o meu momento com Deus. Eu também tenho sido consolado por pessoas que são anjos de Deus, que Deus envia para dar uma palavra de ânimo, para me consolar. E é o meu desejo, queridos, profundo, de ser usado por Deus para consolar os que estiverem em qualquer angústia. Amém? Quem nessa noite quer entrar nesse time? Nós temos vários testemunhos de pessoas que fazem essa intervenção. A gente acompanha aí a vida dos nossos irmãos que recebem nas suas casas, que vão nas casas, que discipulam, que vão tomar um café, que aconselham, que ajudam, que intervêm, que ouvem. Esta é a dinâmica da igreja. Que Deus nos ajude.